Meus pais disseram ao meu irmão que ele poderia ficar com minha casa. E eu poderia simplesmente viver no trailer no quintal porque sou solteiro e ele tem esposa e filhos. Vou avisar a todos aqui que isso vai ser muito longo. Tão longo que estou dividindo em 2 posts e incluindo um resumo para cada um. Também realmente não me importo quem acredita nisso. É tão louco que não culpo ninguém que duvide. Não vou discutir sobre isso. Mas isso aconteceu comigo. Também realmente não me importo se alguém da minha família ver isso. Não vou adoçar nada. Mas também não vou revelar detalhes que dariam pistas para quem eu sou para quem já não me conhece. Sou um homem solteiro na casa dos 30 anos. Tenho um irmão que tem 29 anos e ele já tem 4 filhos agora. Ele teve o primeiro aos 22 anos, e o segundo veio 1 ano depois. Depois o terceiro 2 anos depois disso. E o quarto é o mais recentemente nascido, há alguns meses. Sua esposa, a minha cunhada, e eu não nos damos bem, pois ela sempre gosta de tentar me provocar agindo de forma superior. Então, se transforma em uma rainha do drama extremamente autovitimizante se eu revidar de alguma forma. Ela consegue chorar em um instante e pode fazer um show extremamente convincente para receber simpatia de praticamente qualquer pessoa. Meus pais e meu irmão a adoram absolutamente, mesmo sabendo exatamente como ela realmente é e simplesmente não se importam. Ela é muito bonita, eu dou isso a ela. Mas ela é tão horrível que eu nunca poderia ser atraído por ela. Ela também se recusa a conseguir qualquer tipo de emprego, mesmo tendo um diploma universitário, e minha mãe ajuda voluntariamente com as crianças o dia todo. Então, suas finanças dependem inteiramente do meu irmão. Isso também significa que eles não podem se dar ao luxo de morar em outro lugar senão na casa dos meus pais. E a privacidade é um pouco problemática com todos eles sob o mesmo teto em uma casa de 3 quartos construída nos anos 60. Quando eu era mais novo, meu irmão mais novo também era o favorito óbvio. Temos 3 anos de diferença de idade, mas ele desenvolveu um complexo de superioridade porque eu era punido severamente se retaliava suas travessuras de alguma forma naquela época. Era óbvio que meus pais se importavam muito mais com ele, porque ele recebia a maior parte de tudo, a menos que as pessoas os criticassem por isso. O que aconteceu bastante por outros membros da família. Por isso, meus pais nos empacotaram e nos mudaram cerca de 150 milhas de distância deles, então geralmente só nos viriam em feriados, já que era uma viagem de 3 horas. Meu irmão começou a ser fisicamente abusivo comigo em várias ocasiões, flertou implacavelmente com minha primeira namorada a ponto de ela terminar comigo, e riu de qualquer infortúnio que eu tivesse. E meus pais apenas me disseram para aguentar quando eu ficava chateado com isso. Eu só recebia tratamento igual quando meus pais queriam manter as aparências. Eu admito que foi bastante engraçado ver as expressões em seus rostos sempre que eles tinham que me tratar igual ao meu irmão nos aniversários e no Natal porque outras pessoas estavam presentes. Tínhamos parentes muito intrometidos e adoravam fofocas. Então, meus pais fizeram o melhor para esconder o que realmente estava acontecendo e ameaçaram tirar todas as minhas coisas se eu não mantivesse a boca fechada. Se algo, apenas fez meus pais celebrarem mais quando fiz 18 anos e saí de casa porque significava que eles não tinham mais que cuidar de mim. Eu nem tinha terminado o ensino médio ainda quando me mudei. Mas dormir no sofá era muito melhor do que viver com eles. Eu mantive pouco contato desde que saí de casa. Eles nem apareceram na minha formatura do ensino médio. Mas realmente não me importei. A partir desse ponto, geralmente só via meus pais e meu irmão em feriados como o resto da família. O início da pandemia de 2020 não foi gentil comigo. Eu perdi meu emprego e não pude renovar o contrato do meu apartamento porque meu colega de quarto também perdeu o emprego e nenhum de nós dois poderia pagar o lugar com o dinheiro do seguro-desemprego. Era um apartamento alugado com 2 quartos que eu realmente amava. À medida que o contrato estava terminando, meu colega de quarto saiu mais cedo para se mudar de volta para a casa dos parentes, e eu tive que vender quase todas as minhas coisas porque logo estaria sem teto se não fizesse uma redução extrema. Realmente não deveria ter alugado um lugar tão caro. Mas eu gostava de viver uma vida de luxo. Até que essa vida não foi gentil comigo. E eu percebi que deveria ter vivido em um lugar muito mais barato para poder economizar mais dinheiro para me apoiar. Mas eu tinha um plano. Eu tenho um caminhão simplesmente porque sempre amei caminhões, então encontrei um trailer de $1000 em boas condições e o coloquei no meu caminhão apenas para poder morar nele por um tempo. Deveria ser temporário, mas acabei morando nele por muito mais tempo do que jamais pensei. Originalmente, eu esperava poder morar no trailer na casa dos meus pais, onde meu irmão e sua família ainda moram também.
Mas quando pedi aos meus pais para me deixarem ficar por um tempo, eles me disseram que a casa estava cheia e não me queriam lá. Além disso, nós não tínhamos exatamente nos dado bem na última década. Eles disseram que só concordariam em deixar eu estacionar meu trailer lá se eu pagasse basicamente o que custaria para alugar um apartamento na minha área. E isso era muito só para estacionar meu trailer. Eu estava desempregado e tentando economizar o máximo do meu dinheiro do seguro-desemprego até conseguir encontrar um novo emprego. Eu poderia muito bem estar morando em um apartamento com o preço do aluguel que eles estavam pedindo. Meus pais chamaram meu trailer de uma aberração e me disseram para dar o fora já que não conseguíamos chegar a um acordo. E minha cunhada achou absolutamente hilário que eu tivesse que viver em um trailer. Meu irmão se juntou a ela em me apontar e zombar de mim, me chamando de mendigo sem teto. Estacionei meu caminhão-trailer em um estacionamento de loja para dormir na primeira noite em que não tinha para onde ir. Eu estava com medo de alguém tentar invadir. Suficiente dizer que não dormi bem aquela noite. Não havia para onde mais eu poderia ir, já que todos os outros parentes que tinham casas estavam razoavelmente longe, e todos os meus amigos moravam em apartamentos. E eu também estava bastante apegado à minha área. Então, não queria simplesmente sair. Eu também havia encaminhado minha correspondência para o apartamento de um amigo. Era a única maneira de eu ainda receber minha correspondência. Encontrar um lugar estável para estacionar foi bem difícil. Saí procurando empregos semelhantes ao meu antigo. Levou meses vivendo a vida nômade no trailer. Nesse tempo, tive que lidar com muita coisa. Desde mendigos e viciados em drogas, até pessoas exigindo que eu saísse porque meu trailer era uma aberração. Em certo ponto, alguém que me disse para me mover afirmou estar associado a uma associação de moradores. Nem mesmo estava estacionado em uma rua com casas. E quando questionei que associação de moradores, eles ficaram extremamente beligerantes e me ameaçaram. Mesmo assim, movi meu trailer só para evitar problemas. Para ter um suprimento constante de eletricidade, aprendi a usar um cabo de extensão longo para conectar em qualquer lugar possível para recarregar as baterias do meu trailer. Isso significava me esgueirar e conectá-lo a uma tomada externa de um prédio aleatório enquanto estacionava na rua. Eu sei que é uma coisa ruim de se fazer. Mas eu tinha que manter minhas baterias carregadas para que meu refrigerador permanecesse frio. Eu tinha um pequeno banco de energia solar para recarregar meu telefone. Mas eu não tinha nada como um gerador. E os geradores são barulhentos e requerem combustível de qualquer maneira. Então, fiz o que tinha que fazer. Depois de meses vivendo assim, finalmente consegui um novo emprego. Tive que me mudar para a cidade vizinha para encontrar um emprego que não envolvesse varejo. Trabalhei no varejo enquanto estava na faculdade e prometi a mim mesmo nunca mais fazer isso. Embora eu estivesse quase pronto para quebrar essa promessa. Ainda estava recebendo dinheiro do seguro-desemprego. Mas eu não tinha um lugar estável para morar enquanto recebia. E não queria continuar desempregado quando acabasse. Além disso, estava entediado demais. Eu tinha pouco mais para fazer além de ler, assistir filmes em um pequeno DVD portátil, usar meu telefone ou laptop, e anotar onde poderia estacionar e quais banheiros públicos locais poderia usar. Eu meio que invejo que os japoneses têm casas de banho públicas. Realmente poderíamos usar coisas assim aqui. Quando finalmente consegui um novo emprego, praticamente vivi no estacionamento dos fundos do prédio, perto do depósito, em espaços de estacionamento antigos de funcionários que ninguém mais parecia se importar em usar porque estavam tão no fundo que a área estava quase esquecida. Meu chefe e dono da empresa até gostou desse arranjo porque eu estava disposto a assumir qualquer turno que pudesse, desde que tivesse dormido o suficiente. Ele até me deixou tirar o trailer do meu caminhão e estacioná-lo em um dos espaços para que eu pudesse dirigir sem ele. Não tenho certeza se isso era legal, mas ninguém nos incomodou por causa disso. Durante todo o tempo em que vivi lá, não tive que lidar com muitos invasores. Houve alguns, mas os seguranças os escoltaram para fora. Eu estava praticamente de plantão o tempo todo quando precisavam de mim, e trabalhava praticamente todos os dias da semana. Meu chefe me deixou conectar meu trailer ao prédio para ter energia e água, e eu pagava uma pequena quantia de aluguel trabalhando de graça aos domingos, quando mais ninguém estava no escritório além do zelador e do segurança. Além disso, eu costumava tomar banho no apartamento de um amigo, ou na minha academia local, já que o trailer não tinha chuveiro e apenas um vaso sanitário portátil. E eu não queria encher porque esvaziar é uma tarefa desagradável. Então, eu usava outros banheiros com frequência. Eu tinha uma chave do depósito e podia entrar para usar o banheiro a qualquer hora. Eu até tinha intimidade com o guarda de segurança noturno. Desde então, ele se tornou um dos meus amigos mais próximos.
O trailer era fácil de aquecer no inverno com um pequeno aquecedor elétrico. Os verões não foram divertidos, porém. O trailer não tinha ar-condicionado, então tive que comprar um ar-condicionado portátil usado apenas para tornar a situação suportável. Fiz muitas horas extras e aprendi algumas novas habilidades práticas com outros funcionários. Eventualmente, no meio deste ano, consegui uma posição melhor na empresa como supervisor e comecei a ganhar um salário melhor do que no meu antigo emprego. Foi quando decidi que queria uma casa. O susto que levei ao perder meu apartamento me fez perceber que precisava de algo muito mais estável a longo prazo. Procurei algo perto do meu trabalho e, a apenas 2 milhas de distância, encontrei uma casa pré-fabricada com 3 quartos em uma pequena propriedade. Mas consegui comprá-la por $10.000 a menos do que o preço pedido de alguma forma. Usei quase todas as minhas economias para dar uma entrada e fui aprovado para um empréstimo imobiliário. Finalmente, não precisava mais viver em um trailer. Havia espaço suficiente para eu estacionar meu caminhão atrás da casa e remover o trailer para configurá-lo no quintal. Então, o coloquei lá como sua própria pequena construção, apenas no caso de eu querer usá-lo novamente. Quando estava completamente instalado na casa, fui burro o suficiente para me gabar disso no meu livro de caretas. Minha família viu a postagem, e é aí que a realmente começa. Depois de algumas semanas, meus pais e meu irmão, junto com sua família, vieram visitar completamente sem aviso prévio para fazer um tour pela minha casa. Nem mesmo dei a eles meu endereço. Então, como eles descobriram onde moro, ainda não sei. Nenhum dos meus amigos admitiu, e nenhum parente anterior me visitou antes disso. Então, me pergunto se eles me stalkearam no trabalho e me seguiram para casa ou algo assim. Realmente não me surpreenderia. Assim que abri a porta, eles praticamente se empurraram como turistas agitados. Então, começaram a se sentir em casa. Todos ficaram mexendo e minha cunhada tinha esse sorriso sinistro que ela repetidamente me lançava. E foi só mais tarde que descobri o motivo. E isso me deixou mais irritado do que um touro com esteroides que acabou de ser picado por uma vespa. Meus pais estavam constantemente falando sobre como eu tenho tanto espaço extra agora. E é demais para alguém como eu que não tem esposa ou filhos. Claro, não agora. Mas talvez um dia, e meu irmão continuava comentando sobre como havia mais espaço do que na casa dos nossos pais, e minha casa também estava mais perto do trabalho dele. Sinais vermelhos por todo lado, eu sei. Eventualmente, meu irmão me pediu para falar em particular. Todo mundo saiu subitamente da sala e se acumulou na varanda da frente. Foi isso que finalmente me fez perceber que eles tinham planejado algo. Meu irmão, ou vamos chamá-lo de Dan para simplificar, disse que a casa era grande demais para eu ficar sozinho. E que eu deveria deixá-lo se mudar com sua família porque sua esposa está grávida do 4º filho. E minha casa fica muito mais perto do trabalho dele. Ele apontou que eu já tenho trailer, então eu poderia simplesmente viver nele do lado de fora enquanto eles vivem na casa principal. E gostaria de destacar que Dan nunca mencionou oferecer aluguel. Vale ressaltar que ele tem um bom emprego. Ele também começou a falar sobre como haveria mudanças e até toque de recolher. E que eu não poderia entrar a qualquer momento sem aviso prévio. Se não fosse meu irmão, eu pensaria que a pessoa com quem estava falando tinha perdido a cabeça. Mas Dan perdeu o juízo há muito tempo, graças aos nossos pais que o tratavam como se ele fosse o centro do mundo. Eu tentei falar, mas ele continuava falando por cima de mim como se eu não tivesse direito a opinar. De jeito nenhum eu alugaria minha casa ou partes dela para ele. Talvez para outras pessoas, só para poder pagar a hipoteca com mais facilidade. Mas certamente não para ele, ou sua esposa desagradável. Já ouvi falar desse tipo exato de situação em vídeos online muitas vezes. E nunca pensei que realmente viveria isso porque achava tão absurdo. Mas meus pais, irmão e cunhada se encaixam perfeitamente na descrição de um bando de narcisistas loucos e mimados. Então peguei meu telefone e o configurei para começar a gravar. Depois apenas segurei. Dan nem parecia se importar ou notar que eu tinha feito isso, e apenas ficou ali com os braços balançando enquanto falava sobre todas as razões pelas quais ele precisava da minha casa. Depois passou de dizer isso para agir como se fosse um acordo fechado e tentou estender a mão para apertar a minha. Foi quando finalmente mostrei minha coragem e disse, de jeito nenhum. E eu disse alto o suficiente para que Dan cambaleasse para trás por um segundo. Raramente levantei minha voz para ele nesse nível porque era punido por nossos pais sempre que o fazia. Mas esta era minha casa, não a deles. Minha determinação pode brilhar tanto quanto quiser aqui. Eu me levantei e então disse a ele que minha casa não estava disponível para ser tomada.
E agir como se eu fosse deixá-lo se mudar apenas porque eles querem, não vai fazer acontecer. Comprei minha casa para mim, e não é minha culpa ele continuar tendo mais filhos e ter que continuar morando com nossos pais porque não pode se dar ao luxo de sair. Dan se aproximou o máximo que pôde de mim sem realmente me tocar e disse que eu não merecia a casa, e que ele precisava de um lugar melhor para sua família viver. Eu ri na cara dele e disse que era uma completa bobagem porque trabalhei duro para poder comprar minha casa. Claro que eu merecia. Dan começou a gritar que eu não tenho esposa ou filhos, e não preciso de todo o espaço. Então eu poderia muito bem dar para ele. Eu disse que não estou dando nada a ele. E ele nem mesmo ofereceu para me pagar aluguel. Se eu o deixasse se mudar, ainda estaria cobrindo toda a hipoteca da minha própria casa sem nem poder viver nela. Então Dan me disse que não deveria ter que pagar aluguel porque sua família vem primeiro, e nossos pais disseram que eu faria isso, e que eu faria. Eu gritei como se a palavra deles fosse lei ou algo assim. E disse a Dan que eles não tinham o direito ou poder de dar minha casa para ele. Então, no momento certo, meus pais e cunhada invadiram de volta pela porta da frente e me cercaram para tentar me forçar a concordar. Houve muita briga. Mas, resumindo a partir deste ponto, ouvi a frase "faça isso pelo Dan" mais vezes do que consigo me lembrar. Na briga, disse a todos que não tem voz na minha vida ou na minha casa. E para saírem antes que eu chamasse a polícia. Minha cunhada gritou mais alto para mim sobre como estava grávida novamente, e eu não podia fazer isso com ela. Eu disse que não fiz nada com ela, ela apenas assumiu que poderia tirar de mim como se eu apenas permitisse. Eu não tinha obrigação com ela ou sua família. Então, a chamei de mimada que nunca teve nenhum respeito por mim. Então não me importo com o que ela pensa ou quantos filhos ela tem. Não tenho simpatia por ela. Ela não vai morar na minha casa. Bem, isso a deixou irritado o suficiente para me atacar. Ela me acertou um bom soco no rosto e tentou fazer mais, mas meu irmão a segurou, chutando e gritando. Ela continuou exigindo que ele a soltasse para que ela pudesse me arranhar os olhos. O telefone que eu estava segurando gravou praticamente tudo. Então, segurei-o e disse que iria chamar a polícia se eles não saíssem imediatamente. Meus pais disseram ao Dan que estavam saindo. Então minha mãe disse que eu tinha uma semana para voltar atrás. Eu disse a ela que não voltaria atrás, e para não voltar. Então, disse à cunhada que meu telefone gravou tudo, e se ela tentar algo, vou acusá-la de agressão. Ela gritou comigo e depois saiu chorando alto com o rosto nas mãos. Minha mãe foi a última a sair pela porta e disse que era melhor eu fazer isso pelo Dan e pela cunhada. Respondi dizendo a ela que não faria isso. Parte 2. Como mencionei na primeira metade do meu post, muitos acharão isso incrível e longo. Sim, estou ciente de que existem postagens semelhantes online. Já vi várias delas agora. Mas não é como se esses usuários tivessem o monopólio desse tipo de coisa acontecendo com eles. Se algo, estou surpreso que este site não tenha sido melhor utilizado contra esse tipo de coisa, já que as pessoas arrogantes deveriam ter mais medo de serem expostas aqui. Mas de qualquer forma, não culpo ninguém que chame isso de besteira. Eu também o faria se estivesse lendo isso. No entanto, lendo isso em meu primeiro post, você saberá o quão problemáticos são meus pais, já que na minha vida eles foram a raiz de todo o mal que estragou meu irmão e o transformou no idiota que ele é hoje. E nunca me deram uma razão real para isso. E eu meio que temo que não haja uma. Algumas pessoas não conseguem explicar por que fazem escolhas como o favoritismo de filho. Então, tudo o que podem fazer é tentar apoiar o filho que escolheram. O que é exatamente o que meus pais tentaram fazer. E eu praticamente destruí suas vidas por isso. Não no sentido legal, mas mais emocionalmente. Depois que expulsei meus pais, irmão e cunhada por tentarem me obrigar a entregar minha nova casa para meu irmão, fui imediatamente para as redes sociais e contei a história para toda a família. Espalhou-se rapidamente, mas você não encontrará mais porque tudo foi deletado há algum tempo e coloquei meu próprio perfil como privado. Postei sobre isso porque sabia que a primeira coisa que minha família faria quando chegasse em casa seria tentar distorcer o evento para me fazer o vilão. E eu estava exatamente certo. Mas tive cerca de 1 hora para começar antes deles. E tinha evidências em vídeo para apoiar minha história sobre o que eles fizeram. Não pretendo mostrar o vídeo aqui. Então, não pergunte, ser proativo funcionou porque consegui um bom número de membros da família do meu lado imediatamente. Meus pais, irmão e cunhada devem ter estado prontos para escrever sua própria postagem, mas era tarde demais. Então, nem se deram ao trabalho de mentir muito.
Meus pais, Dan e cunhada tiveram alguns macacos voadores apoiando-os. Mas não muito mais. Muitos outros sabiam o quão arrogantes eles já eram. Então, o que aconteceu foi algo que todos rapidamente entenderam e aceitaram. Houve uma pessoa em particular que me ligou. Não sei quem era. Mas eles me xingaram, dizendo que eu era um irmão horrível e precisava abrir espaço para um verdadeiro homem de família. Eu apenas encerrei a ligação e bloqueei o número. E isso não se repetiu. A semana passou e meus pais apareceram com o Dan na minha varanda, como disseram que fariam no seu ultimato anterior. Eles tocaram a minha campainha como loucos e também bateram na porta até que eu finalmente atendi. Eu abri apenas uma fresta, e eles tentaram forçar a entrada novamente. Mas eu instalei algumas correntes de segurança que impediram isso, e até me apoiei na porta para garantir. Meu pai e irmão exigiram que eu os deixasse entrar. Mas eu disse que estava gravando tudo em câmera, e chamaria a polícia se eles tentassem forçar a entrada novamente. Minha mãe acalmou-os, e então, com o tom mais meloso possível, perguntou-me se eu estava pronto para deixar meu irmão se mudar. Eu disse a ela e ao resto deles para CF. E nunca mais voltar. Minha mãe começou a chorar e perguntou por que eu não posso fazer isso pelo Dan, porque ele é meu amado irmão. Eu ri e disse claramente que não o amo como irmão, porque ele me tratou mal por anos, e eles só o incentivaram a fazer isso. Eles são pais terríveis, e ele é um péssimo irmão. Então disse a eles para saírem ou eu chamaria a polícia imediatamente. Eles saíram surpreendentemente facilmente, exceto pelo choro alto da minha mãe e os outros me lançando olhares sujos. Alguém poderia dizer que fazer com que eles saíssem foi suspeitosamente fácil. Eu pensei que toda a bagunça tinha acabado. Mas acho que deveria ter levado eles mais a sério, porque eles tinham outros planos estúpidos. Voltei para casa naquela semana na sexta-feira à noite para encontrar um caminhão de mudança e a minivan do meu irmão estacionados na minha garagem. Era o Dan e sua família lá, mudando as coisas. Ele apenas acenou para mim com um sorriso de satisfação quando me viu. Fiquei furioso e disse a ele e ao resto da família para parar. Mas a esposa dele disse arrogantemente que, gostasse ou não, eles estavam se mudando. E então, da maneira mais falsa possível enquanto inclinava a cabeça e franzia os lábios, ela disse que estava tudo bem, porque minha mãe permitiu. E eu deveria sempre ouvir o que minha mãe me diz. Eu fervei de raiva só de ouvir essas palavras e olhar para a cara presunçosa dela. Então me tranquei no meu caminhão para ligar para a polícia imediatamente. Quando perceberam o que eu estava fazendo, a esposa dele começou a bater no meu vidro e a gritar para eu parar. E que eu não posso fazer isso com ela porque ela e o Dan precisam da casa. E ela chorou, por que você não pode fazer isso pelo Dan? Eu respondi com F, o Dan. É a minha maldita casa. Não a dele. Então ela ameaçou arranhar o lado do meu caminhão a menos que eu parasse de ligar para a polícia. Tudo isso o operador do 911 ouviu graças à janela estar ligeiramente aberta. Eu disse a ela que, se ela danificasse meu caminhão, eu a processaria. E ela foi inteligente o suficiente para recuar. Quando a polícia chegou, Dan e sua esposa, junto com seus filhos, haviam se trancado na minha casa. Eu contei aos policiais o que havia acontecido, bem como mostrei a eles minha nova carteira de motorista que tinha meu endereço atual nele. Então, quando fomos à minha porta da frente, vi que eles tinham trocado a fechadura. E a fechadura antiga estava deitada na varanda com o centro dela perfurado, e a furadeira que usaram estava bem ao lado dela, com um conjunto completo de brocas da Harbor Freight. Eles poderiam ter sido mais estúpidos deixando evidências assim? Eu apontei a fechadura quebrada e a furadeira, então dei à polícia um resumo de todos os eventos que aconteceram antes. Bem, acho que o Dan ligou para nossos pais em algum momento depois que eu cheguei em casa. Porque eles apareceram enquanto eu estava falando com a polícia. Meus pais imediatamente mentiram e começaram a dizer que eu havia concordado em alugar minha casa para o meu irmão e sua família. Eu disse que isso era uma mentira facilmente provável de uma maneira ou de outra. Então, Dan e sua esposa finalmente saíram da minha casa com alguns papéis na mão. Ambos pareciam super arrogantes, como se de alguma forma tivessem me enganado. Eles realmente elaboraram e imprimiram um falso contrato de aluguel. Mas minha assinatura não estava nele. Havia uma, mas não parecia nada com a minha letra. Eu não acho que nenhum deles já viu minha assinatura. Então, isso foi incrivelmente estúpido da parte deles. Eu disse aos meus pais e ao Dan que isso era uma fraude flagrantemente estúpida. E se a polícia investigasse, eles descobririam facilmente isso. E eu não acho que ir para a prisão e o tribunal faria bem a eles.
Isso poderia até fazer o Dan perder o emprego, que é o único meio dele prover para sua família. Eu também disse que contrataria um advogado e processaria por danos se algo meu fosse perdido, roubado ou quebrado. E eu chamaria o conselho tutelar também, por garantia. Dan ficou pálido e parecia realmente assustado quando eu disse tudo isso, mas minha mãe se colocou entre nós e insistiu que eu deveria fazer isso pelo Dan, e morar na maldita caravana para que eles finalmente pudessem ter uma casa de família para si. Eu gritei com ela que, se ela achasse que era uma boa ideia, ela poderia fazer isso pelo Dan e deixar que ele tivesse a casa dela para si. Os policiais separaram minha mãe de mim e eu disse que queria que todos saíssem imediatamente, ou eu abriria uma acusação. Gritei sobre como eles tinham perfurado a fechadura da minha porta da frente para invadir, os documentos do aluguel eram obviamente falsos, eles falsificaram muito mal a minha assinatura, e eu tenho um vídeo gravado de minha cunhada me atacando. Esses são crimes graves com os quais eu poderia arruinar a vida deles se eu quisesse. E se eles não saíssem, era exatamente isso que eu faria. A única razão pela qual eu ainda não tinha feito isso era pelos filhos do Dan. Então eles tinham uma chance de sair daqui. No momento em que meus pais ouviram isso, acho que finalmente perceberam que eles não podiam me forçar a fazer isso pelo Dan. Minha mãe se rendeu e disse que colocaria um fim nisso. Então ela foi até minha cunhada e conversou com ela em voz baixa por um minuto enquanto meu pai falava com o Dan. Minha cunhada começou a chorar alto e a rasgar os papéis falsos de aluguel em pedaços pequenos e a jogá-los como confete, só para um policial dizer-lhes para pegar os pedaços de papel ou ele os multaria por jogar lixo. Ambos os policiais neste ponto tinham a expressão "eu não sou pago o suficiente para isso" em seus rostos. Dan teve que começar a dizer aos seus filhos para carregar suas coisas de volta para o caminhão de mudanças. As crianças estavam todas chorando, e o mais velho estava soluçando que agora não teria seu próprio quarto. Minha cunhada e Dan reuniram seus filhos para tentar fazer uma última tentativa patética de me fazer sentir culpa com a rotina da família triste. Você sabe, onde todos se reúnem em um tipo de abraço grupal enquanto todos estão voltados para uma direção, juro, acho que eles tinham ensaiado isso antes. Todas as crianças tinham a mesma expressão de súplica com bocas trêmulas. Minha cunhada continuou esfregando sua barriga grávida e inclinando a cabeça para parecer um cachorro triste, e meu irmão apenas fez a cara mais triste que ele poderia fazer e disse: "Por favor, não faça isso. Precisamos poder viver aqui." Mas eu não vacilei e disse a eles para continuar empacotando. Todas as crianças e minha cunhada aumentaram o choro para 11, e Dan me gritou: "Você está satisfeita consigo mesma? Você nos negou uma casa porque é muito egoísta para compartilhar e ajudar a família." Acabei rindo como uma louca e retrucando que o que ele estava tentando fazer era tomar, não compartilhar. E nenhuma quantidade de choro fará com que eu deixe sua família se mudar porque ele não é mais meu irmão. Ele é apenas um idiota intitulado que acha que pode pegar o que quiser de mim como quando éramos crianças. Dan começou a me xingar até os policiais dizerem para ele se acalmar ou ele seria algemado independentemente de eu querer abrir uma acusação. Ele sugou os lábios e parecia uma mistura de medo e extremamente irritado. Perguntei aos policiais se eles poderiam ficar por perto até que meus pais, irmão e cunhada tivessem saído. E eles disseram que não tinham intenção de ir a lugar nenhum até que isso fosse resolvido. Na verdade, nos próximos minutos, 2 policiais se tornaram 4, pois mais chegaram por algum motivo. Isso deu aos meus pais algum incentivo extra para se moverem. Fiz Dan me dar as chaves da nova fechadura que ele havia colocado na minha porta da frente. Embora eu tenha conseguido outra fechadura no dia seguinte de qualquer maneira porque não sabia se ele tinha cópias das chaves ou não, ele estava realmente relutante em entregá-las. Então, em vez de entregá-las para mim, ele na verdade as jogou na rua e em um bueiro, dizendo para eu ir buscá-las. Mas um dos policiais o repreendeu por isso e o fez ir buscá-las. Ele teve que tirar a grade para conseguir pegá-las. E ele ficou bem sujo no processo. Quando ele pegou as chaves de volta, ele apenas resmungou e as jogou na minha mão. Então eu disse a todos para saírem e nunca mais voltarem. Minha mãe disse que eu seria deserdada por isso, como se isso fosse uma ameaça para mim. E eu manifestei isso a eles. Então, de forma extremamente sarcástica, eu disse algo ao longo das linhas de "oh não. Isso significa que eu não vou poder ir a nenhuma festa com vocês onde eu sempre sou tratado como merda por todos vocês de qualquer maneira. Porque Dan sempre foi o seu favorito óbvio. Vocês me trataram muito mal quando eu estava crescendo que se Dan precisasse de um doador de órgãos, eu não daria nada para ele. Então façam como vocês sempre me disseram para fazer quando eu era maltratada por todos vocês, e aguentem." Meus pais ficaram chocados depois que eu disse tudo isso. E o quarteto de policiais estava olhando de maneira bastante crítica para eles também. Eu digo,
Se você quer colocar pais abusivos como os meus na berlinda, confronte-os na frente dos policiais. Porque provavelmente eles não tentarão nada realmente estúpido então. Minha mãe apenas começou a chorar e a se afastar. Meu pai apenas ficou lá parecendo que queria me bater. E Dan apenas segurava seus filhos em derrota. Ah, e minha cunhada estava tendo um ataque de raiva no meu gramado da frente. Logo eles todos formaram uma linha entregando caixas e retiraram suas coisas da minha casa. Nada tinha sido desembalado ainda. Então tudo foi retirado bastante rápido. Mas enquanto faziam isso, minha mãe continuava dizendo que não era tarde demais, e eu ainda poderia fazer isso pelo Dan várias vezes. Cada vez tentando negociar mais e mais para tentar me fazer mudar de ideia. Ela disse que Dan poderia me pagar aluguel se eu os deixasse ficar. E quando isso não funcionou, ela disse que eu poderia voltar a morar com eles para deixar Dan alugar minha casa para que eu não tivesse que compartilhar o prédio. Eu disse a ela para calar a boca e continuar empacotando as caixas porque eu não quero Dan ou sua família por perto, eu não quero o dinheiro dele, e eu certamente não quero morar com ele ou com meus pais nunca mais depois da maneira como eles me trataram quando eu era criança. Fazer um acordo com meus pais seria como fazer um acordo com o diabo para mim. Minha cunhada acabou tendo outro ataque de raiva depois de ouvir isso e jogou uma caixa no chão, depois se sentou no chão para ter uma festa de autopiedade porque ela não queria voltar a compartilhar uma casa com meus pais. E ela apenas se sentou olhando com raiva e tristeza até que todos os outros terminassem. Ela nem mesmo queria levantar quando era hora de ir embora. Eles finalmente conseguiram tirar tudo da casa e colocar no caminhão. Então, antes de partirem, eu falei com meus pais uma última vez sobre toda a merda que eles me fizeram passar enquanto eu crescia. E com 4 policiais ali, eles não puderam fazer muito além de ficar ali e aguentar pela primeira vez. Eu os confrontei sobre tantas coisas que aconteceram. E até apontei como eles não podiam simplesmente fazer algo de bom para mim. Como me deixar ficar com meu trailer quando eu estava sem teto e tentando me reerguer. Como eles deixaram Dan e minha cunhada me ridicularizarem e me chamarem de vagabundo. Bem, quem é o vagabundo agora? Eles queriam me expulsar da minha própria casa para que Dan pudesse ficar nela sem pagar nada, mas quando eu precisava de um lugar para ir, eles queriam me cobrar mais do que eu podia pagar apenas para estacionar meu trailer quando sabiam que eu estava desempregada. Houve mais olhares extremamente críticos dos policiais quando eu disse tudo isso. Então eu coloquei meus pais na berlinda mais uma vez e perguntei a eles o que eu fiz além de nascer para merecer ser tratada tão mal. Porque quando eu finalmente tenho um pouco de sucesso na vida, eles querem arrancá-lo de mim para o filho favorito deles, já que eles preferem que eu dê tudo para o Dan, e não tenha nada para mim. Eu comprei minha casa com o dinheiro que eu ganhei. Eu não lhes devia nada, e nunca vou pedir nada a eles novamente. Porque claramente eu nunca serei mais do que um capacho ou uma vaca leiteira aos olhos deles. Eu não obtive respostas deles. Eles apenas ficaram lá parecendo peixes fora d'água. Então eu continuei a desabafar e perguntei a eles o que em nome de Deus os fez pensar que eram pais tão bons depois de tudo isso? Meu pai estava vermelho como um tomate. Mas mais de vergonha do que de raiva desta vez. E minha mãe estava chorando que era uma pessoa horrível. Eu concordei abertamente que ela é uma pessoa horrível. Todos eles são. E aposto que eles vão para o inferno por isso também. Eles eram pessoas horríveis, e todos sabiam disso. Mas se eu os tivesse confrontado sobre todas essas coisas em particular em vez de em público, eles apenas ficariam bravos comigo e ainda agiriam como se eu estivesse errada. Eles apenas mantiveram a negação por tanto tempo que se tornou parte de quem eles são. Minha mãe enterrou o rosto na jaqueta do meu pai para chorar. E meu pai parecia mais derrotado do que eu já ouvi. Dan e sua família evitaram completamente a mim enquanto terminavam de colocar tudo de volta no caminhão de mudanças. Eu me certifiquei de que nada meu foi roubado. Não que eu tivesse tido a chance de conseguir muitos móveis ainda. Eu tinha sorte de ter até um sofá naquela época, todos voltaram para seus veículos, e cunhada apenas ficou me encarando com maldade até meu irmão finalmente fazê-la dirigir a minivan para casa. E assim que todos se foram, eu voltei online novamente e contei o que tinha acontecido. Meus pais estavam muito envergonhados para até mesmo tentar defender suas ações desta vez. E enquanto a família estava um pouco dividida antes deste incidente, agora era uma avalanche a meu favor. Quase toda a família se solidarizou comigo depois deste incidente. E aqueles que não fizeram simplesmente não estão se solidarizando com ninguém. Não importa o quanto meus pais tentaram previamente a linha de nós fizemos isso pelo Dan, ninguém ouviu mais. Então qualquer apoio familiar restante que eles tinham agora se foi. Muitos na família que eu esperava que não se solidarizassem comigo, fizeram. Isso inclui os antigos macacos voadores.
Então, acho que eles finalmente tiveram o suficiente. Por volta dessa época, eu ofereci para receber metade da família na véspera de Natal na minha nova casa. Meus pais não foram convidados. Surpreendentemente, eu não fui bloqueada nos perfis do meu irmão e cunhada. E vi que cunhada teve seu quarto bebê no início de novembro. Eles ainda estão morando com meus pais. Tenho certeza de que eles sabiam que eu estava assistindo, porque cunhada continuava fazendo posts passivo-agressivos a cada 2 semanas ou mais ou menos sobre não ter espaço suficiente enquanto morava com meus pais. Provavelmente para ver se ela ainda pode me fazer sentir culpa. E tenho certeza de que está deixando minha mãe e meu pai loucos porque eles não estão tendo paz na velhice com 3 crianças barulhentas e obnoxias, uma cunhada mentalmente instável, meu irmão preferido e um bebê recém-nascido na casa de uma vez. Talvez eles pudessem se mudar para um trailer no próprio quintal e deixar Dan assumir completamente a casa deles. Eles podem conseguir um pouco de paz então. Sim, eles poderiam fazer isso pelo Dan. Era para ter mais. Mas esta publicação ficou muito longa. Então eu postarei uma parte 3 depois. Atualização: e meus pais, irmão e cunhada apareceram para o Natal na minha casa mesmo sabendo que não eram bem-vindos. Eu estava tentando manter as coisas em 2 posts. Mas percebi enquanto compilava tudo que a parte 2 era simplesmente muito longa demais. Então dividi em uma parte 3. Para aqueles que comentaram em massa para conseguir câmeras. Vou fazer isso, quando puder pagar. Ainda estou me recuperando financeiramente por ter comprado uma casa no ano passado. E pelo que sei, boas câmeras precisam de um computador decente para gravar. E eu não tenho nada além de um laptop de 3 anos que roda Windows 10. Sim, estou ciente dos sistemas de campainha com câmera. Esses serão os primeiros que vou conseguir. Para aqueles que insistiram que eu deveria apenas ter meu irmão e cunhada presos, o único motivo pelo qual não fiz isso foi porque eles são pais. Seus filhos precisam deles. E se Dan fosse preso, provavelmente perderia o emprego. E sem isso, sua família não teria dinheiro. E a cunhada tem um bebê de apenas alguns meses agora. Nenhum deles precisa acabar na prisão. Mas você não precisa da prisão para se vingar. A polícia pode ajudar, sim. Mas conseguir uma vingança sem fazer um relatório policial seria tão misericordioso novamente? Mais do que provavelmente não. E eles sabem disso. Decidi esperar para criar uma conta e postar até depois do ano novo, apenas no caso de mais coisas acontecerem. E aconteceu. Como os leitores anteriores sabem, minha cunhada estava fazendo postagens passivo-agressivas nas redes sociais que obviamente eram direcionadas a mim. Especialmente depois que ela teve seu quarto bebê em novembro. Ela estava postando o mesmo absurdo repetitivo várias vezes. Ela apenas encontrava maneiras semi-inteligentes de reformulá-lo. Mas basicamente ficava vomitando que estava cansada de morar com meus pais, que não havia espaço suficiente, que precisava de sua própria casa, blá blá blá. Eu sei que pareço desdenhoso. Mas vivo que vivi com essas pessoas e você estaria pronto para tocar violinos sarcasticamente na frente delas também. Eles são assim tão ruins. E como esperei até janeiro para criar uma conta, mais coisas aconteceram, exatamente como eu previa. Eu disse antes que convidei metade da família para uma festa de véspera de Natal na minha casa. E todos que convidei vieram, mesmo que fosse uma viagem bastante longa de cerca de 3 a 4 horas para eles. Mas eles queriam vir e mostrar seu apoio. Fui muito elogiado por eles por todo o esforço que fiz para conseguir uma casa por conta própria, e que lamentavam tudo o que passei. Perguntaram por que eu não apenas pegava minha caravana e dirigia as 3 horas de volta para eles, em vez de viver praticamente sem teto por tanto tempo. E tive que admitir, envergonhado, que era muito apegado a viver por aqui, e que tinha minhas melhores oportunidades de emprego nesta área. Minha cidade natal não tem muitas oportunidades de emprego em minha área, se é que tem alguma. E eu queria seguir meu próprio caminho o máximo que pudesse. Uma resposta que eles, em geral, aceitaram. Passamos para uma festa bastante agradável. A melhor em que estive em anos. Alguns parentes até trouxeram CDs de ótimos álbuns de Natal. E tenho que dizer, o que meu tio trouxe de Ray Charles foi o meu favorito. Ele canta músicas de Natal como ninguém que já ouvi. Foi um momento grandioso e feliz. Senti que, pela primeira vez, poderia simplesmente esquecer meus problemas passados e aproveitar o momento. Mas eu não estaria escrevendo isso se tivesse permanecido assim. Cerca de 2 horas após a festa, você sabe quem apareceu?
Meus pais, irmão e cunhada entraram tentando parecer sorridentes. Eles nem mesmo bateram na porta. Simplesmente entraram pela porta da frente como se fossem bem-vindos. Desliguei a música e pedi que saíssem imediatamente. Eles imploraram para ficar e disseram que trouxeram presentes. Um dos meus tios se levantou e gritou com eles antes que eu tivesse outra chance de falar. Ele disse que eles não mereciam estar na minha casa, ou na minha vida, após o que tentaram meses antes. E ele foi apoiado por vários outros parentes. Vale ressaltar que esse cara é irmão da minha mãe. Ele costumava amá-la muito até descobrir sobre o que aconteceu entre mim e meus pais. Meus avós, pais da minha mãe, por mais velhos que sejam, rapidamente se colocaram entre nós e disseram aos meus pais que, se eles quisessem fazer as pazes comigo, era cedo demais. E eles nunca ficaram tão decepcionados com eles quanto ficaram no último ano. Eles esconderam seu favoritismo pelo meu irmão de olhares curiosos por muito tempo. Mas ninguém mais estava enganado. E eles precisavam fazer um esforço sério para tentar me tratar realmente como um filho se quisessem estar na minha vida novamente. Então eles se viraram para Dan e cunhada e disseram que viram um absurdo repetitivo que cunhada continua postando. Estão cansados disso, e apenas deixem isso pra lá. Minha casa não se tornará o novo lar deles. A cunhada voltou ao padrão antigo de chorar e fez uma festa de pena sobre como deveria ser ela morar aqui, e não eu. Ela se jogou em uma cadeira para fazer um ataque de raiva e dizer que não era justo eu ter esta casa só para mim quando não tenho família própria, e ela tem 4 filhos que precisam de mais espaço. E ela só queria um lugar melhor para viver e se sentir como uma mãe de verdade. Foi mesquinho da minha parte, mas apontei em voz alta que ela é péssima como mãe porque deixa minha mãe fazer a maior parte da criação dos filhos enquanto ela fica sentada o dia todo bebendo, mexendo no celular ou saindo e gastando todo o dinheiro de Dan. E ela tem a cara de pau de reclamar sobre isso. Eu até brinquei que estou surpreso que seu bebê não fica bêbado com o leite materno dela, já que ela bebe tanto álcool. O que admito que foi um pouco longe demais, já que recebi alguns olhares. E a cunhada exigiu saber se eu estava chamando ela de mamãe. Eu disse que as evidências falam por si mesmas. E se ela queria ter condições de sair da casa dos meus pais um dia, então ela precisa usar seu diploma universitário para alguma coisa, conseguir um emprego e aprender a economizar dinheiro. Minha mãe já faz a maior parte do cuidado com as crianças do meu irmão de qualquer maneira. Então ela teria bastante tempo depois que o bebê dela crescer um pouco mais. O filho mais velho do meu irmão, que tem 7 anos, correu até mim começando a chutar e gritar comigo por ter gritado com sua mãe. E ele continuou dizendo que sua mãe disse que eu era o vilão que a fez chorar e não deixou eles morarem aqui. Foi quando meu irmão agarrou seu filho para afastá-lo. Mas todos os outros parentes entraram novamente, e isso meio que se transformou em uma intervenção familiar contra minha cunhada e meu irmão. Ela estava chorando, seu novo bebê estava chorando, seus filhos estavam chorando. Inferno, até mesmo Dan estava quase chorando pelo ataque verbal que estava sofrendo. Ele acabou apenas sentado no puff onde guarda os sapatos perto da porta da frente e parecia um completo desastre. Ele não conseguia olhar nos olhos de ninguém, ele nem sequer conseguia dizer 2 palavras para mim. Não com uma casa inteira cheia de pessoas irritadas prontas para julgá-lo se ele tentasse liberar seu lado queridinho novamente. Se eles não estivessem lá para atrapalhá-lo, apostaria que isso teria acabado repetindo o que aconteceu quando ele tentou me mandar por aí para tentar pegar minha casa meses antes. Neste ponto, no entanto, ele tinha sido tão completamente humilhado que sua reputação e a dos meus pais na família estavam completamente destruídas porque as máscaras estavam todas agora desligadas. Pouco depois, meus pais, irmão e cunhada saíram derrotados. A festa recomeçou e todos evitamos falar sobre o que acabará de acontecer pelo resto da noite. Como a maioria dos adultos estava bebendo, todos passaram a noite na minha casa. Até deixei alguns dormirem no trailer para que houvesse espaço suficiente. Eu admito, também serve como uma boa casa de hóspedes. Meus parentes todos queriam um tour antes também. Eles disseram que não podiam acreditar que eu tinha morado nele por cerca de 2 anos. Recebi muitas perguntas sobre isso. Como era o verão e o inverno, e assim por diante. Eu estava acordado mais cedo do que todos na manhã de Natal, e tinha uma nova cafeteira e alguns comprimidos de ibuprofeno para aquelas ressacas de gemada temperada que alguns deles tiveram. Fui elogiado por ser um anfitrião muito mais legal do que meus pais jamais foram, e todos concordamos em fazer isso novamente no próximo Natal. Depois do Natal, a cunhada finalmente parou de fazer posts que eram cutucadas óbvias em mim, e também excluiu todos os antigos.
Mas pouco depois do ano novo, ela recentemente fez um novo post reclamando de como havia tentado convencer meus pais a comprar um trailer como eu fiz, para que pudesse ser colocado no quintal para que Dan e sua família pudessem usar toda a casa como sua casa familiar. Bem, um gosto do próprio veneno nunca é divertido. Porque meus pais recusaram essa ideia, veementemente ouvi dizer: ninguém vai expulsá-los de sua própria casa, muito menos de seu quarto principal. O post ficou no ar apenas por alguns dias antes de a cunhada removê-lo. E ela quase não postou mais nada desde então. Ela adora reclamar. Mas se uma árvore cai e ninguém está por perto para ouvi-la, ela ainda pode reclamar? A cunhada parece ter percebido que não há sentido em fazer isso quando ninguém mais a ouve. E Dan não pode se dar ao luxo de tirar sua família com seu salário sozinho tão cedo. Se eles acabarem esperando outro filho nos próximos anos, não ficarei surpreso. As coisas se acalmaram para mim desde então. E até convidei amigos para uma noite de pôquer. Eu sou péssimo no pôquer porque nunca consigo lembrar de nada sobre isso. Mas e daí? Nós bebemos cerveja e comemos porcarias enquanto somos idiotas alegres. Todos nós carregamos de Whoppers do Burger King e apenas nos divertimos da melhor maneira que 4 homens adultos podem quando só querem se divertir e ficar bêbados. Acho que talvez por volta do verão eu vou pensar em possivelmente namorar alguém. Eu não estou ficando mais jovem aqui. Vamos torcer para que isso dê certo. Meu trailer agora só fica parado no meu quintal. E eu admito, houve alguns dias em que eu saí para passar tempo lá. Eu morei nele por 2 anos. É como minha segunda casa. E talvez um dia eu realmente consiga usá-lo para acampar, como deveria ser. Eu nunca fui acampar. Meus pais consideravam isso uma perda de tempo. Então seria uma experiência completamente nova para mim. Isso marca praticamente o fim do que aconteceu. Meus pais, irmão e cunhada têm me evitado completamente. Na verdade, eles parecem ter voltado a agir como se eu não existisse, como faziam antes de eu comprar uma casa. Não que isso me incomode de alguma forma. É melhor assim. Mas eles inevitavelmente voltarão de alguma forma. Eu sei que vão. Só me pergunto que tipo de coisa estúpida farão a seguir. Se algo notável como tudo isso acontecer novamente, farei outro post se esta conta ainda estiver ativa. Meus pais e Dan voltaram mais cedo do que eu pensava. E desta vez eles queriam dinheiro. Isso não surpreenderá algumas pessoas que comentaram nos meus posts anteriores, porque meus pais fizeram algumas das exatas coisas que disseram que fariam. Que era querer meu dinheiro ou minha assinatura. Eu esperava as clássicas falas de narcisistas dizendo que eu lhes devia, ou me dando algum tipo de conversa fiada socialista sobre compartilhar a riqueza. Mas isso era apenas minha imaginação correndo solta. A situação que se seguiu foi de certa forma semelhante a isso. Mas muito mais mansa, eu acho que poderia dizer. Eles parecem saber que não devem me pressionar muito agora. E estavam principalmente mirando na piedade. Começou quando meus pais recentemente entraram em contato comigo através das redes sociais e pediram um encontro em um lugar público de minha escolha. Isso só gritava armadilha. Mas eu não estava com medo. Na verdade, eu estava divertido. Eles sabem que não devem mexer comigo mais. Então eu só podia me perguntar o que eles queriam desta vez. Escolhi um restaurante local que pode ter o nome de uma azeitona e um jardim nele, e nos encontramos lá. Dan estava com eles. Mas ele ficou calado na maior parte do tempo. Tivemos saudações constrangedoras, pedimos algumas bebidas e então fomos direto ao assunto. Meus pais me imploraram para ajudar Dan a conseguir seu próprio apartamento para que ele finalmente pudesse sair. Aparentemente, o crédito de Dan não é tão bom. Jay, eu me pergunto por quê? Poderia ser porque sua esposa regularmente o coloca em um buraco financeiro? Bem, eles pediram que eu ajudasse fornecendo algum capital ou assinando o contrato de aluguel do apartamento e ajudando a pagar o aluguel dele. Eu simplesmente disse não para ambos. Foi quando Dan falou com raiva e gritou comigo que eu tenho tanto, e não tenho uma família para sustentar como ele tem. Ele precisava da minha ajuda, e eu deveria estar poupando dinheiro para sua família, já que eu não tenho uma própria. Eu ri e perguntei onde eles estavam quando eu precisava da ajuda deles. Oh, é verdade. Eles estavam apontando e rindo de mim por estar sem teto. Ou deveríamos voltar ainda mais à minha infância. Adoraria entrar nisso com muitos ouvidos para ouvirem ao nosso redor. Minha mãe pegou minha mão e me implorou para não falar sobre nada disso. Meu pai e Dan apenas olharam para o lado e não disseram nada.
Tenho quase certeza de que queriam dizer algo como costumavam dizer para mim, mas seguraram a língua. Perguntei a eles se achavam que eu era rico ou algo assim. E os olhares deles diziam tudo. E quando eu disse a eles que não tinha esse tipo de dinheiro, olharam para mim como um veado nos faróis. Expliquei quanto consegui economizar para o pagamento inicial da minha casa e o modo como tive que viver e trabalhar para economizar tanto dinheiro tão rapidamente. E então como gastei quase tudo no pagamento inicial da minha casa. Ainda estou me recuperando financeiramente. Sim, tinha renda mensal sobrando, sim. Mas a maior parte estava indo direto para minha poupança. Perguntei a Dan qual era o salário anual dele, e quando ele me disse, apontei que na verdade era um pouco mais alto que o meu. Então, de forma geral, expliquei para meus pais como cerca de 70% da minha renda vai para minha hipoteca, seguro, gasolina, internet, telefone, comida e outras contas. E então sobra talvez 30% disso no máximo que posso colocar na poupança. E preciso desse dinheiro economizado para me reerguer a tempo. E tenho que garantir que tenho economias para recorrer. Meu caminhão é dos anos 90. Se ele quebrar, vou precisar de dinheiro para consertar ou substituí-lo. E há outras coisas para as quais seria necessário um fundo de emergência, como reparos domésticos, médicos, impostos, advogados ou qualquer coisa em geral para a qual você precise de dinheiro rápido quando for uma despesa inesperada. Então, como podem ver, simplesmente não posso poupar dinheiro para Dan. E também me recuso a assinar qualquer coisa, pois isso me deixaria responsável por qualquer conta que Dan não pudesse ou não quisesse pagar. Então, apontei que é provável que meus pais não tenham assinado o contrato de aluguel para o apartamento de Dan eles mesmos há muito tempo. E minha mãe começou a chorar novamente. Eu estava basicamente um passo à frente deles em tudo isso. Não sou um caixa eletrônico e não sou um tolo. E eu declarei isso bem na cara deles. Eu esperava que meu pai ficasse com raiva de mim como sempre faz. Mas desta vez ele simplesmente, bem, não. Conheço esse homem por explodir comigo pela menor provocação de não ajudar meu irmão durante toda a minha vida. Mas desta vez ele simplesmente não fez isso. Nem mesmo havia um esgar em seu rosto. A única maneira de descrever o olhar que ele tinha era arrependimento e derrota. Talvez arrependimento por ser um péssimo pai. Ou talvez arrependimento porque não pode mais me intimidar. Quem sabe? De qualquer forma, meus pais não podiam realmente discutir comigo, e eu não ia dar dinheiro a eles. Dan simplesmente se levantou e disse que tudo isso era uma perda de tempo deles, e que estava indo embora. Minha mãe começou a pedir desculpas por ele, mas Dan ainda queria ir embora. Então, apenas para matar com gentileza, ofereci para comprar uma rodada de sopa e salada ilimitada para todos nós enquanto estávamos lá. Acho que eles não podiam recusar comida grátis, já que ainda não tínhamos pedido nada além de bebidas, e ficaram. Fiz questão de falar sobre qualquer coisa que não fosse dinheiro. Dan permaneceu quieto e estava ou comendo sua comida ou olhando para o celular. Mas meus pais conversaram de forma constrangedora comigo. Eles mencionaram que recentemente se juntaram a uma igreja cristã local. E que já estavam indo lá há 2 semanas. Eu disse bom para eles, e é claro que começaram a tentar me convencer a ir também. Eu simplesmente agradeci e eles foram inteligentes o suficiente para não insistir mais. Quando a refeição acabou, Dan deixou $10 na mesa para a gorjeta e saiu sem dizer mais uma palavra para mim ou para qualquer pessoa. Minha mãe apenas desculpou o comportamento dele e todos seguimos nossos caminhos. Foi mais ou menos isso. Não houve nem de perto tanto drama quanto eu pensei que haveria. Mas isso ainda é muito melhor do que costumava ser com meus pais e meu irmão. Quanto à cunhada. Bem, ela tem reclamado regularmente online sobre meus pais. Parece que ela realmente não gosta do fato de não ser a rainha da casa deles. E acho que a toxicidade dela finalmente está afetando eles. Por que mais eles estariam tão desesperados para voltar a mim? A cunhada realmente quer que meus pais se mudem para um trailer como eu tive que fazer para liberar espaço na casa. E ela está recebendo um não, toda vez. Parece que ela tem um séquito de pessoas com mentalidade semelhante à dela. Porque de vez em quando recebo mensagens de alguém que não conheço, que está determinado a me atacar por não ceder minha casa para a cunhada. Não me dou mais ao trabalho de discutir com essas pessoas. Apenas bloqueio e sigo em frente. Embora houvesse um troll persistente que tinha meu número de telefone. E eles ligavam de um número diferente toda vez. Sim, parece ser a mesma pessoa que me ligou para dizer que eu preciso dar lugar para um verdadeiro chefe de família como Dan. Mas isso não me importa. As ligações, no entanto,
parecem ter diminuído, se não parado completamente. Porque deixei claro para essa pessoa que ela só estava me divertindo ao continuar com isso por tanto tempo. A última vez que ligaram foi por volta do início do mês. E tem sido silêncio desde então. Atualização, e meus pais tentaram me fazer dar minha casa para meu irmão. Parte 1. Bem, eu pensei em esperar meio ano ou algo assim após os posts originais para atualizar todo mundo. Mas acabou sendo mais longo que isso. Sim, as coisas deram errado novamente. Mas não realmente para mim na maior parte. Eu estou praticamente bem, se não quase ileso desde o último Natal, exceto pelo momento em que meus pais e Dan vieram até mim pedindo dinheiro, como meu último post contou, e um confronto mais recente entre eu e minha cunhada que você vai ler aqui. Eu comprei algumas câmeras para minha casa, incluindo uma campainha Ring na frente. Eu não contei para minha família sobre as câmeras, apenas por precaução. Mas até agora ninguém tentou uma invasão. Acho que a forma como os expus antes os assustou e os fez me deixar em paz, pelo menos em sua maior parte. Comecei a alugar 2 dos quartos da minha casa. Um para um amigo próximo, o outro para um amigo desse amigo próximo. Ambos foram inquilinos fantásticos. Eles sabem ficar quietos e me deixar em paz na maior parte do tempo, e até têm geladeiras pequenas que mantêm em seus quartos para não precisarem guardar suas bebidas na geladeira principal. O acordo que fizemos sobre o aluguel foi bom demais para eles recusarem. Aumentou bem minha renda mensal. E mesmo depois dos impostos, ainda estou guardando quantias decentes no banco todo mês, já que o dinheiro do aluguel paga uma boa parte da minha hipoteca mensal. Vocês provavelmente estão se perguntando como meus pais, irmão e cunhada reagiram quando descobriram que eu estava alugando esses quartos para amigos. Bem, a resposta é, e não muito bem. Meu pai e Dan ficaram de fora. Mas minha cunhada surtou, o que fez minha mãe vir chorar para mim, perguntando como eu pude alugar esses quartos para meus amigos em vez de Dan e sua família. Tivemos uma pequena discussão na qual eu apontei, em primeiro lugar, que eles invadiram minha casa antes para tentar roubá-la. Ela não gostaria de deixar alguém que fez isso morar com ela. Além disso, não havia espaço suficiente para mim, Dan e toda a família na minha casa. Não que eu jamais dividiria o teto com eles de qualquer maneira. É uma casa de 3 quartos, e ainda por cima uma casa pré-fabricada. Eu tenho o quarto principal e o banheiro adjacente. Isso deixaria apenas 2 quartos pequenos para Dan, minha cunhada e 4 crianças. Sem mencionar que eles seriam irritantes pra caramba para mim o tempo todo. Além disso, ela sabe muito bem que não consigo ficar perto da minha cunhada porque ela me antagoniza intencionalmente. E todos eles zombaram de mim quando eu estava sem teto antes. Além disso, meus inquilinos atuais são 2 caras solteiros na faixa dos 30 anos com quem me dou bem. Minha mãe fez algumas desculpas chorosas por um tempo. Mas ela finalmente deixou isso pra lá e admitiu que estava desesperada. Edição, e meus pais descobriram que eu estava alugando os quartos porque minha cunhada basicamente me stalkeou de alguma forma. Depois, ela contou para meus pais, e então eles me contataram. E então minha mãe veio até mim chorar sobre isso. Desde então, meus pais não me incomodaram nenhuma vez sobre a casa. Então as coisas estão boas para mim. Meus pais e Dan, nem tanto. Acontece que a cunhada é uma pessoa muito pior do que eu pensava. Eu já sabia que ela era manipuladora, se fazia de vítima e adorava drama. Mas ela desceu ainda mais baixo. Porque o filho mais novo de Dan acabou não sendo dele. Sim, vocês leram isso corretamente. Minha cunhada teve um caso. O que, em retrospecto, não é tão surpreendente assim. E algo que algumas pessoas aqui previram totalmente meses atrás. Depois de ser pega, minha cunhada foi expulsa da família. Dan recentemente terminou o divórcio, o que na verdade foi a seu favor, já que felizmente vivemos em um estado em que a culpa pode ser atribuída a um dos cônjuges. Dan também processou para remover seu nome da certidão de nascimento do filho mais novo, e ganhou. Basicamente, após o incidente em que meus pais tentaram me forçar a entregar minha casa, as coisas ficaram bastante tumultuadas na casa deles. Minha cunhada me culpou, muito. Ela estava convencida de alguma forma de que eu tinha toneladas de dinheiro, como se eu tivesse ganhado na loteria ou algo assim, e que eu deveria compartilhar a riqueza. Aparentemente, foi ideia dela que eles viessem para minha festa de Natal, porque ela esperava que todos pudessem tentar conquistar meu bom lado. Também foi ideia dela fazer meus pais e Dan tentarem me pedir dinheiro para um apartamento. Então realmente estourou a bolha dela quando Dan e meus pais a informaram sobre como realmente estavam minhas finanças.
Por muito tempo, ela teve Dan e meus pais totalmente imersos em sua mentalidade tóxica, e apenas alimentou o narcisismo deles com o dela. Então, ela me culpando fez com que o resto deles me culpasse. Isso até o que aconteceu na frente da polícia quando eles tentaram roubar minha casa. Foi aí que o declínio de minha cunhada realmente começou. Meus pais e Dan estavam apreensivos sobre ir à minha festa de Natal depois da forma como eu os expus. Mas minha cunhada os convenceu a apenas juntar alguns presentes baratos do que poderiam conseguir no último minuto e aparecer, porque ele nunca nos expulsaria depois que estivermos lá. Ela estava completamente errada. Ela apostou nesse plano, e eu, com as bênçãos completas de todos que convidei, a expulsei ao resto deles. Seu plano, que sem dúvida ela pensou ser a coisa mais inteligente de todas, acabou fracassando espetacularmente. Eu acho que ser repreendido pela família na minha festa não só arruinou ainda mais a reputação dos meus pais, mas também iniciou um despertar para que eles eventualmente parassem de ouvir a cunhada. Como mencionei no meu último post, meus pais decidiram voltar para a igreja. Talvez porque no ano passado eu disse que eles provavelmente iriam para o inferno por suas ações. Não posso afirmar que essa é a verdadeira razão. Mas você tem que admitir, seria meio satisfatório se fosse o caso. Embora meus pais não tivessem ido à igreja em 2 décadas antes de voltar. Embora eu não ache uma má ideia que eles estejam indo à igreja, eles precisam entender que ir não significa apenas um recomeço para todas as coisas ruins que fizeram no passado. Mas tenho um pouco de fé de que eles estão pelo menos tentando, porque meus pais vieram à minha casa sem Dan para se desculparem pessoalmente comigo depois que viram um vídeo animado dos meus 3 primeiros posts. Isso mesmo, eles sabem sobre essa conta do Reddit há muito tempo. Eles também sabem tudo o que estou dizendo. Sim, eles não estão felizes com isso. Mas sinto que todos aqui merecem uma atualização, já que é anônimo. Para meus pais e Dan, assistir a um vídeo animado de si mesmos e de suas próprias ações foi uma ótima maneira de fazê-los ver que tipo de pessoas realmente são. E eles vieram se desculpar comigo depois. Eu nunca tinha visto meu pai se desculpar assim com ninguém. E o homem não é um bom ator. Então isso parecia genuíno. Eles reconheceram totalmente o que fizeram comigo e como não há desculpa para nada disso. Eles até se descreveram como narcisistas e admitiram a verdade de que tinham me feito muito mal. Depois, eles passaram a culpar a cunhada por muitas coisas. Sim, eles meio que a jogaram debaixo do ônibus. Mas não é como se ela não fosse culpada de tudo o que disseram. Meus pais têm feito terapia há algum tempo também e ofereceram terapia familiar em grupo. Mas eu recusei, pois não estou pronto para isso tão cedo. Dan ele mesmo não se desculpou comigo por algum tempo. Mas ele parecia extremamente arrependido toda vez que o passado era mencionado. Enquanto isso, o casamento de Dan e cunhada absolutamente desmoronou. Não foi um desmoronamento, foi uma cascata. Sem mim como bode expiatório, ovelha negra, caixa eletrônico, de quem eles não podiam zombar ou tentar conseguir dinheiro, e depois da humilhação pública das redes sociais, dos meus posts no Reddit do vídeo animado online, a cunhada finalmente liberou o suficiente de sua toxicidade sobre Dan e meus pais para eles perceberem que ela não era a pessoa que pensavam que ela era. A negação deles foi forte. Mas a arrogância da cunhada era mais forte. Eu tive muitos pensamentos de sabres de luz colidindo por causa desse drama. A cunhada vestida como uma fútil com um sabre de luz que parece um batom gigante, ou algo assim. Imagino que haja uma riqueza de trocadilhos e piadas a serem feitos lá. Mas realmente não me dei ao trabalho de pensar muito mais detalhadamente sobre isso. Mas como você pode imaginar, as coisas só pioraram porque a cunhada continuou procurando outras maneiras de conseguir o que queria. Ela continuou trazendo anúncios de campistas e trailers usados para tentar fazer meus pais comprarem um para morar, para que eles pudessem ter a casa principal. E ela continuou fazendo isso, não importa quantas vezes eles dissessem para ela parar. Ela até tentou dizer que meus pais deveriam apenas comprar um trailer e ter uma vida na estrada, como pessoas idosas normais fazem. Isso foi estúpido, até para a cunhada. Foi sugerido o oposto pelos meus pais, que Dan e cunhada comprassem um trailer para morar. A cunhada basicamente disse que não deveria ter que fazer isso, já que é a mãe. Ela praticamente usou o fato de que achava que tinha autoridade parental total sobre a cabeça de todos porque as crianças na casa eram todas dela. E quando a cunhada não conseguiu o que queria, ela realmente pegou seu bebê e saiu de casa para desaparecer por vários dias. Eles sabiam que ela estava bem porque o telefone dela ainda estava funcionando, e ela estava respondendo mensagens com respostas curtas, mas passivo-agressivas. E quando ela voltou, estava apenas mais amargurada porque ninguém cedeu às suas demandas enquanto ela estava ausente.
A cunhada também se recusou a ir à igreja. Mas Dan foi com nossos pais e levou seus filhos também, exceto o mais novo, já que a cunhada se recusou a deixá-lo levar o bebê para qualquer lugar. Pessoalmente, eu não vou à igreja. Eu acredito em Deus e tudo mais. Mas eu simplesmente não gosto de igreja. Além disso, nunca me fez bem quando eu era mais jovem. Atualização, e meus pais tentaram fazer com que eu desse minha casa para meu irmão. Parte 2. Apenas para que todos entendam, muitas dessas informações vieram do Dan e dos meus pais. Então estou apenas contando o que sei. A situação ficou realmente complicada quando Dan de repente acusou sua esposa de traição em março. Isso nos chocou a todos, porque pensávamos que ele era totalmente submisso a ela. Mas não, ele não é. Pelo menos não mais. Vocês todos sabem como ele me tratava quando estava de mau humor. Bem, sua esposa não escapou dessa ira de forma alguma. Ele começou a juntar as peças sobre a traição dela depois de finalmente tirar a cabeça da bunda e secretamente fez testes de DNA para todos os seus filhos. 3 das crianças são dele. Mas o mais novo, o bebê, não era. Para registro, Dan e eu temos cabelos retos escuros, quase pretos. O mesmo com nossos pais. O cabelo da cunhada é reto e bem escuro também. Mas o cabelo do bebê é mais claro e um pouco cacheado. No início, Dan achou que era por causa da idade do bebê. A cunhada sempre tentava minimizar, e dizia que escureceria com o tempo. Mas o cabelo do bebê nunca escureceu. Acho que esse foi o maior indício para Dan. Ele confrontou sua esposa com os resultados do DNA na frente dos nossos pais. E ela desabou em lágrimas, dizendo que foi um erro. A cunhada usou todas as táticas de negação, minimização e manipulação. Mas Dan não aceitou nada disso e realmente fez mais para descobrir sobre o caso dela do que eu jamais teria pensado. Eu sabia que ele era inteligente. Ele apenas se deixou ser bobo. Ele tinha provas detalhadas da traição dela com registros telefônicos, mensagens que ele tirou do celular dela, extratos bancários e o teste de DNA. Ele até identificou o homem com quem ela estava traindo, que provavelmente é o pai, já que tem cabelos encaracolados muito mais claros. As evidências contra ela eram cristalinas, e Dan disse que ela foi tão ruim em esconder o caso que nem teve dificuldade em descobrir tudo isso depois que começou a procurar. Meus pais exigiram que a cunhada saísse imediatamente da casa deles. Foi quando ela enlouqueceu com todos eles. Primeiro, apenas gritando. Mas logo ela ficou física. A polícia teve que ser chamada pela minha mãe. E sim, a cunhada foi presa. Ela arranhou bastante Dan e meu pai com suas longas unhas falsas, e até machucou seu filho mais velho no fogo cruzado ao bater nele com força o suficiente para deixar um olho roxo e fazer sangrar o nariz quando ele tentou intervir. Dan foi inteligente o suficiente para ter seu celular gravando próximo quando a confrontou. Então a polícia tinha tudo o que precisava para prendê-la por agressão. Os pais da cunhada tiveram que dirigir até lá para pagar a fiança dela. Depois voltaram para pegar o bebê, as coisas da cunhada e até mesmo o carro dela também. Um par de dias depois de minha cunhada ser solta sob fiança, ela apareceu na minha casa porque, aparentemente, eu era o próximo em sua lista de alvos. Assim que abri a porta, ela começou a despejar um delírio onde me acusava de postar no Reddit. Então, disse que eu era o flagelo arrogante de sua existência. Não tenho certeza, mas acho que ela estava sob o efeito de algo, porque isso pareceu especialmente louco para ela, e seus olhos não pareciam normais. Ela afirmou que mães com filhos pequenos são a coisa mais sagrada do mundo. Depois, continuou gritando que ceder minha casa não deveria ter sido demais para pedir. Porque apoiar a família era o mínimo que eu poderia ter feito. E se eu tivesse feito isso, então a família dela ainda estaria junta. Quando tentei falar enquanto ela despejava tudo isso, ela realmente tentou me empurrar e cobrir minha boca. Ela até teve a mão preparada como se estivesse pronta para me arranhar. Bem, isso correu tão bem comigo quanto você pode esperar. Eu não sou exatamente alguém para ser ameaçado, e disse a ela que chamaria a polícia se ela não tirasse as mãos de mim naquele momento. Eu também disse a ela que tinha tudo na minha câmera de campainha. Ela começou a entrar em pânico no momento em que ouviu um câmera. Então eu acabei a criticando verbalmente até o ponto em que ela estava recuando da minha varanda. Eu disse a ela que tinha alguma audácia em me chamar de privilegiada quando ela é exatamente isso. Ela não trabalhou por nada que tinha mais, traiu o marido e engravidou do amante, fez minha mãe fazer a maior parte da maternidade pelos filhos dela, gastou o dinheiro de Dan até entrar em um buraco financeiro, e agiu com direito à minha casa ao ponto de tentar roubá-la.
Eu a chamei de privilegiada X1000, e que ela é uma vadia gananciosa que está cega pelo narcisismo. Então eu disse a ela para parar de me culpar por suas próprias ações e nunca mais aparecer na minha casa novamente. Ser dito tudo isso foi praticamente tudo o que minha cunhada precisava ouvir antes de pular de volta em seu carro, então saiu e acelerou. Esta foi finalmente a gota d'água para mim. Agora que ela estava separada de Dan, acabei finalmente indo à polícia e registrando uma ocorrência sobre ela por assédio e agressão que ela havia feito em mim no ano passado, e ela colocando as mãos em mim na minha varanda da frente só acrescentou a isso. A polícia tem tudo em registro agora. E dei cópias do vídeo para Dan para o advogado do divórcio. E sim, eu pedi uma ordem de restrição contra minha cunhada. Foi facilmente concedida porque era óbvio que a mulher estava desequilibrada. Ela não fez uma postagem nas redes sociais sobre mim desde então que eu pudesse ver. Mas isso é apenas porque ela colocou seu perfil em particular. Espero que sua culpabilidade contra mim tenha muito navegado. De qualquer maneira, ela me deixou em paz. Minha cunhada ainda estava com seu amante durante o divórcio. Na época, eu não tinha ideia real do tipo de homem que ele é. Mas qualquer pessoa que mexa com o cônjuge de outra pessoa e até tenha um filho com eles, realmente não tem muita moral para começar. Uma vez que o divórcio estava em andamento, minha cunhada admitiu que Dan simplesmente não era homem suficiente para ela mais porque ele não podia lhe dar o estilo de vida que ela queria. Ela realmente acreditava ser do nível de uma esposa troféu, e que merece estar com alguém rico. Dan disse que puxou um eu e riu loucamente dela. Ele disse que ela estava longe de ser gostosa o suficiente para ser uma esposa troféu, junto com a menção de quaisquer outros defeitos que ela tinha. Minha cunhada acabou humilhada por isso, e saiu correndo como uma criança. Devido a ter que morar com os pais, minha cunhada foi forçada a trabalhar no negócio da família porque Dan não estava mais dando a ela acesso às contas bancárias dele. Ela já havia estourado todos os cartões de crédito que ele havia dado a ela anteriormente. E ela reclamou de ter que trabalhar para os pais apesar de ter um diploma universitário. Mas acho que eles eram os únicos que a empregariam de qualquer maneira, já que ela tem antecedentes criminais e uma lacuna de uma década em seu currículo. Eu ouvi de Dan que os pais dela estavam profundamente desapontados com ela também. Mas isso era apenas um boato. Eles poderiam ser tão ruins quanto ela, pelo que eu sei. De qualquer forma, o show de merda de um divórcio realmente decolou uma vez que começou. Minha cunhada não levou muito com isso. Especialmente porque ela teve um caso, machucou fisicamente seu sogro, marido e filho mais velho, e é um estado em falta, como eu mencionei anteriormente. Então ela beijou qualquer chance de conseguir o que queria a Deus. Eu vou entrar em detalhes sobre isso na postagem final. Atualização: pais tentaram fazer com que eu desse minha casa para meu irmão. Parte 3. Isso é o que sei sobre o divórcio do meu irmão, Dan. O advogado de Dan fez alguns acordos para acelerar o divórcio o máximo possível. Mas isso teve um custo. Não sei os detalhes mais específicos, ou quanto tudo custou. Eles nunca me contaram. Minha cunhada, por outro lado, foi financeiramente encurralada de forma muito grave. E você sabe o que pode acontecer quando se encurrala um animal. Ela revidou. Mas a lei não estava ao seu lado, nem suas finanças em declínio. Os pais da cunhada tiveram que pagar um advogado para ela. E não um muito bom também. Além disso, ela realmente trouxe seu parceiro do caso extraconjugal para o tribunal de divórcio para testemunhar a seu favor. Esse cara era um verdadeiro pedaço de trabalho. Ele tinha uma língua de ouro e um sorriso encantador que ele tentou usar a seu favor. Ele afirmou que a cunhada tinha sido prejudicada por um marido incompetente, por isso buscou os braços de outro homem. Ele afirmou que estava pronto para assumir a responsabilidade pelo filho que teve com a cunhada. Mas que a cunhada ainda precisaria de pensão alimentícia para ajudar a se sustentar e cuidar do referido filho. Ele comentou que, como Dan ainda estava na certidão de nascimento na época, a pensão alimentícia deveria ser uma de suas obrigações. Dan disse que esse cara usava palavras grandes e um sorriso encantador, mas parecia ser um tipo de estúpido extra especial. E vindo de Dan, isso quer dizer alguma coisa. O juiz também não se deixou influenciar nem um pouco, e disse ao lisonjeiro de língua de ouro que ele era um hipócrita por dizer que estava pronto para assumir a responsabilidade pelo seu próprio filho, enquanto também estendia a mão para pedir dinheiro ao homem cujo casamento ele ajudou a arruinar. E isso o calou. Dan estava preparado para processar o parceiro do caso extraconjugal de sua esposa por alienação de afeto também. No entanto, isso não deu em nada. Acho que teria sido responsabilidade de Dan provar o quanto ela o amava antes do início do caso.
Mas depois que a máscara dela caiu e vimos a verdadeira ela, não temos certeza se ela realmente o amava, ou se apenas amava ter um meio de vida garantido. Alguém aqui apontou que a cunhada provavelmente continuava tendo filhos para evitar conseguir um emprego. E talvez estivesse certo. De qualquer forma, a cunhada tentou prolongar o divórcio. Mas o advogado de Dan e o juiz evitaram que isso acontecesse muito. Juro, Dan deve ter tido muita sorte, porque ele conseguiu um dos juízes mais implacáveis e menos simpáticos a traidores do Estado. E todas as evidências que tínhamos contra a cunhada tornaram fácil impedi-la de se fazer de vítima. Então, em vez disso, ela simplesmente deixou sua verdadeira natureza malvada transparecer, já que não havia mais motivo para escondê-la. O tribunal tinha todos os registros fornecidos por Dan e por mim, relatórios policiais, fotos e gravações para provar que ela era uma narcisista abusiva. Havia uma montanha contra a cunhada que ela não tinha como escalar ou contornar. Ela tentou enfrentar a montanha. Mas aquilo era território de Avalanche. No final do divórcio, a cunhada fechou um acordo para encerrar as coisas rapidamente. Dan assume 3/4 da dívida do cartão de crédito, tira seu nome da certidão de nascimento do bebê do caso extraconjugal e a cunhada saiu com apenas custódia parcial de seus filhos, sem pensão alimentícia, mas também sem a maior parte das dívidas de crédito que ela acumulou. O fato de ela ser legalmente empregada pelos pais significava que ela tinha uma renda própria para começar a pagar suas dívidas. Ela pode ver seus outros filhos quase sempre que quiser e pode levá-los nos fins de semana. Mas, por algum motivo, fez poucas tentativas de vê-los. Ela os levou para comer fast food algumas vezes. Mas nunca os levou para casa com ela. As crianças estão de volta à escola agora. Então isso lhe dá ainda menos oportunidades de vê-las. Você pensaria que seus pais gostariam de ver seus netos. Mas eles não entraram em contato com Dan sobre isso. Eles mal viam os filhos de Dan antes disso também. Agora eles podem nem se dar ao trabalho de vê-los. Eles odeiam crianças ou algo assim? Nem mesmo Dan sabe. Mas ele me diz que os sogros sempre foram indiferentes a ele. Quanto a Dan. Bem, ele realmente amava muito sua esposa. Então a traição dela o fez beber bastante. Volte para a noite de confronto com sua esposa. Ele veio até mim meio atordoado com uma garrafa de uísque na mão e o rosto todo arranhado e coberto de curativos. Eu não diria que ele estava bêbado ainda. Mas eu fiquei assustado ao vê-lo daquele jeito no começo, e depois o repreendi por dirigir sob influência. Mas isso realmente não significava muito para ele comparado à traição de sua esposa logo a seres passamos algumas horas juntos no meu trailer para não incomodar meus inquilinos. Enquanto isso, Dan estava bebendo o uísque direto da garrafa e chorando que era um tolo. E como ele lamentava ter se casado com a cunhada. Praticamente toda vez que ele menciona ela agora, ele se refere a ela como aquela vadia. Então esse é o apelido da ex-cunhada agora. Ironicamente, esse tempo juntos foi o momento de maior união que Dan e eu tivemos em 15 anos. Embora ele não tenha exatamente me pedido desculpas, ele se autodenominou um ser humano horrível com péssimo gosto para mulheres. Disse que pelo menos eu não cometi os mesmos erros dele. Apesar de tudo o que ele fez comigo anteriormente, ele ainda é meu irmão mais novo. E eu não podia arriscar deixá-lo tentar dirigir para casa. Então, disse a ele para passar a noite e consegui pegar suas chaves. Depois, arrumei o beliche no meu trailer para ele usar. Afinal, eu aluguei meus quartos sobressalentes. Ele não estava em condições de dirigir para casa. E se ele pegasse um Uber, teria que pagar por isso, e depois voltar para pegar o carro mais tarde. Ele ainda estava um completo desastre chorando, e não queria que nossos pais ou seus filhos o vissem assim. E francamente, eu estava preocupado que ele fizesse algo insanamente estúpido se o deixasse sair. Eu não queria que ele dormisse na casa, então colocá-lo no trailer foi a melhor opção. Só porque aquela vadia o ferrara, não significava que de repente eu confiava nele. Então, era melhor para ele dormir e se recompor no trailer. Nós dois passamos um tempo no trailer jogando jogos e assistindo filmes no meu tocador de DVD portátil. Poker não era divertido com apenas 2 pessoas, e o jogo da velha era apenas entediante. Felizmente, eu também tinha um baralho de Uno e um jogo de batalha naval old school. Ele realmente gostou deles. Foi o suficiente para mantê-lo distraído até que ele finalmente concordou em deitar depois de acabar com o uísque. Ele vomitou muita coisa em um balde de qualquer maneira. Mas ele não se opôs a dormir no meu trailer. Na verdade, ele achou a ideia meio legal. Dan tinha muitas perguntas para mim sobre como eu tinha vivido no trailer pelo tempo que vivi. E eu respondi todas elas, se não apenas para mantê-lo ocupado.
Mas eu precisava ir para a cama também, já que precisava acordar cedo. Então, o deixei com o meu tocador de DVD portátil e alguns filmes. Assim, ele poderia se divertir sozinho por um tempo, se conseguisse ficar acordado. Antes de sair para o trabalho de manhã, dei uma passada enquanto Dan estava desmaiado no beliche e deixei uma garrafa de ibuprofeno e uma bebida energética no balcão da cozinha do trailer, junto com as chaves do carro e uma carta explicando para sair pelo portão do quintal. Ele saiu sem problemas por volta das 13h30. Cerca de um mês após a ex-cunhada, a também conhecida como aquela vadia, ter sido expulsa, Dan veio até mim pedindo para emprestar meu trailer. Acho que ele o achou mais confortável do que eu pensava quando dormiu nele. E ele admitiu totalmente que não pediu antes por orgulho. Mas com a sua futura ex-mulher fora de casa, ele decidiu ceder o seu quarto para o filho mais velho. Ele tem 2 meninas e um menino, sendo o menino o mais velho, agora com 8 anos. As crianças foram obrigadas a compartilhar um quarto até então. Eles apenas tinham cortinas dividindo o quarto do menino. Mas o menino muitas vezes dormia no sofá para evitar suas irmãs. Eu sei que o pobre garoto estava realmente desesperado por seu próprio quarto. Então, acho que Dan decidiu finalmente tomar uma decisão melhor como pai e veio me ver para implorar para emprestar meu trailer para que seu filho pudesse ter seu próprio quarto. Se ele tivesse dinheiro, teria comprado seu próprio trailer, em vez de depender de mim. E até mesmo disse isso. Eu nem tive a chance de usar o trailer para acampar de verdade ainda. Mas acabei cedendo e deixando ele usar, já que era realmente por uma boa causa. E ele prometeu comprar o seu próprio com o tempo de qualquer maneira. Não pedi dinheiro de aluguel pelo trailer. Dan já está em um buraco financeiro grande o suficiente no momento. A ex-cunhada e o divórcio o arrasaram. E aprendi que obtenho resultados muito melhores com a família ultimamente não sendo rancoroso. Carreguei meu trailer e o coloquei no quintal dos meus pais. E meu pai instalou um disjuntor de 30 amperes para que ele tenha energia suficiente para Dan ligar o aquecimento e o ar-condicionado quando precisar. Sinto falta do trailer. Depois de todo aquele tempo vivendo nele, meio que parecia que ele era uma parte de mim. Mas o único motivo pelo qual emprestei foi pelo bem dos filhos do Dan. Praticamente a única razão pela qual ainda faço qualquer coisa pelos meus pais ou pelo Dan é pelo bem dessas crianças, pois me apeguei a elas. E sim, sei que posso não ter o trailer de volta por um bom tempo. E provavelmente não nas condições em que o emprestei. Mas avisei Dan e meus pais que eles serão financeiramente responsáveis por qualquer dano causado ao trailer, assim como sua manutenção enquanto estiverem com ele. Também tirei muitas fotos e vídeos com data e hora do interior e exterior do trailer antes de emprestá-lo. Então, posso provar suas condições antes de sair. Dan até gravou um vídeo comigo concordando com meus termos. Então, isso é tão bom quanto um contrato. Com o dreno financeiro do divórcio, Dan não vai conseguir um lugar próprio por anos, aposto. Embora ele não pareça ter reclamações sobre morar no trailer pelo menos. Mas não sei se ele realmente gosta ou se está apenas fazendo de conta. Mas posso imaginar que isso lembra das cabanas no quintal que tínhamos quando éramos crianças, já que às vezes era assim para mim. De qualquer forma, ele está morando nele agora. Também recebi muitos elogios da família estendida por emprestá-lo. Agora sou chamado por muitos deles de o bom irmão que o Dan não merece. De qualquer forma, acho que livrar-se da ex-cunhada foi um ótimo primeiro passo para consertar a família como um todo. Ainda me importo pouco com meu irmão e meus pais depois de como eles me trataram a vida toda. Mas não vou deixar os filhos do Dan sofrerem por isso. Essas crianças realmente se aproximaram de mim. Ficam felizes em me ver quando vou lá ou quando me visitam. Até já cuidei delas algumas vezes. Agora que não tem a toxicidade da mãe por perto, se tornaram crianças muito mais agradáveis. Especialmente comigo. Estou realmente gostando de ser tio agora. Minha mãe ainda está cuidando da maior parte da criação dos meus sobrinhos, e ela tem sido o mais gentil possível para permanecer do meu lado. Meu pai muitas vezes parece muito derrotado na minha presença. Mas, de outra forma, ele tem ficado geralmente simpático comigo. Mas ele não fala muito comigo. Embora isso seja muito melhor do que antes, pelo menos. Não estou baixando a guarda de qualquer maneira. Meus pais parecem mais felizes agora que minha ex-cunhada se foi. E muitas vezes dizem que não sabem o que viram nela. Minha mãe especialmente, porque as duas discordaram sobre quem era mãe na casa por muito tempo. Agora, para a última parte. Ao mesmo tempo que o divórcio, Dan processou para ter seu nome removido da certidão de nascimento do bebê que não era dele.
Aquela vadia não queria realmente mudar isso, porque significava que não haveria mais pensão alimentícia de Dan se ela fizesse isso. No entanto, houve um teste de paternidade ordenado pelo tribunal para o homem identificado como o pai do bebê. Eu estava preparado para rir no caso de ele não ser o pai também. Mas ele era. E o advogado de Dan teve uma longa conversa com o advogado de ex-cunhada. Ex-cunhada não tinha base para argumentar, e Dan estava pronto para ir à luta para piorar ainda mais a situação dela. Ela não tinha mais as finanças para lutar contra ele, e concordou em mudar a certidão de nascimento. O homem de língua de ouro que a engravidou realmente assumiu a responsabilidade financeira como pai. Mas acabou não ficando com cunhada. Ele contatou Dan por meio de seu advogado para dizer que havia terminado com aquela vadia e que não o incomodaria novamente. Verifiquei as redes sociais daquele cara depois que Dan me enviou o link, e o sujeito estava chateado por agora ser financeiramente responsável por uma criança que nunca planejou ter. E que ele é jovem demais para isso. Pessoal, pelo que o advogado de Dan conseguiu descobrir, aquele homem tem pouco mais de 40 anos. Ele parece mais jovem do que é. Mas ele de maneira alguma é um jovem. Pouco depois, ele colocou seu perfil online como privado. Ex-cunhada fez o mesmo há muito tempo. Então, não tenho mais informações para fornecer. Este pode ser o fim. Ex-cunhada está fora de nossas vidas. Meus pais e irmão finalmente fizeram um esforço real para serem pessoas melhores. Estou surpreendentemente feliz como tio, e minha casa ainda é minha casa. A atualização, e a ex-cunhada viu minhas publicações. E está brava porque não pode fazer nada a respeito. Não é surpresa que a ex-cunhada tenha visto minhas publicações no Reddit. Ela não pode me contatar sobre elas de forma alguma, exceto por meio de um advogado, graças à ordem de restrição que tenho contra ela. Provavelmente, ela não pode pagar um advogado agora de qualquer maneira, já que o divórcio também a deixou financeiramente exaurida. Então, ela reclamou para Dan sobre isso e exigiu que ele me dissesse para excluir minha conta do Reddit. Mas não só Dan leu minhas publicações recentes, como também não se importa mais. Ele disse que elas servem como um lembrete do idiota que ele costumava ser. E ele não está perdendo o sono por isso. Além disso, ainda o ajudei apesar de tudo que ele fez comigo. Então, ele não vai ficar chateado com isso. Meus pais também se certificaram de tentar tratar Dan e eu de forma mais igual quando estou por perto. Meu pai ainda é um homem de poucas palavras perto de mim, no entanto. Alguém apontou que mudar agora, depois de tanto tempo me tratando como o oposto de Dan, significa que ele não sabe mais como se conectar comigo. E acho que estão certos. Não me importo com a maneira como ele é agora, no entanto. Minha mãe também desenvolveu o hábito de dizer que está arrependida por tudo em minha presença. Dan me disse que ela e meu pai foram muito criticados pela família e pelo conselheiro deles. E agora minha mãe sente que precisa se desculpar por tudo. Isso é um contraste marcante em relação a como eles costumavam me tratar. Também não falei antes sobre qual era a opinião da ex-cunhada sobre Dan pegar emprestado o meu trailer para que seu filho pudesse ter o quarto dele e o antigo quarto da ex-cunhada e Dan. Bem, como uma típica valentona, ela o menosprezou e zombou dele porque agora ele está vivendo como um vagabundo, como ela disse. Mas Dan encarou tudo numa boa e perguntou se ela já tinha terminado, porque ele sabia que era exatamente assim que ela reagiria. E ele simplesmente não se importa mais. Ela está praticamente morta para ele, e os insultos dela caíram em ouvidos surdos. Então ele apontou para ela que estava vivendo no trailer porque estava colocando seus filhos à frente de si mesmo para que seu filho pudesse ter seu próprio quarto. Algo que sua ex nunca fez, apesar de ser a mãe deles. Ela apenas usou seus filhos e a gravidez como arma para evitar trabalhar e chantagear emocionalmente todos. Então ele perguntou a ela para lembrá-lo de como isso estava funcionando para ela. Obviamente, isso foi no início do divórcio deles. Tenho certeza de que vocês podem adivinhar a reação dela. Dan disse que sua ex teve um belo acesso de raiva sobre minhas publicações recentes. Mas ninguém se deu ao trabalho de entrar em contato comigo em seu nome para removê-las. Então ela apenas tem que lidar com a vergonha bem merecida. Ela tem tentado agir mais gentilmente com Dan ultimamente. Acho que a grama não é tão verde morando com os pais dela. Dan a tolera como mãe de seus filhos sempre que se encontram. Mas nada mais. Ele nunca a aceitará de volta. Ele me disse que nunca poderá olhar para ela como costumava. E o simples pensamento nela o desliga emocionalmente. Então a ex-cunhada praticamente não tem chance de reconciliação. Não tenho informações novas sobre o parceiro da ex-cunhada no caso do affair. As redes sociais dele ainda estão fechadas.
igualmente com as da ex-cunhada. E provavelmente continuarão assim enquanto eu tiver a chance de lê-las. E meu caminhão foi atingido com ovos no Halloween. Isso aconteceu na madrugada do dia 1º. Suspeito que tenha sido minha ex-cunhada. Mas a pessoa que minhas câmeras registraram estava usando várias camadas de agasalhos pesados e tinha o rosto coberto, além de grandes óculos cobrindo os olhos. Não dava para dizer se era homem ou mulher. Eles também vieram a pé. Então não dava para identificar um carro. Tinham mais ou menos a altura da ex-cunhada. Mas isso não é muita evidência por si só. Se foi a ex-cunhada, ela sabia sobre minhas câmeras. Então cobrir o rosto e o corpo para uma vingança mesquinha com ovos foi provavelmente a coisa mais inteligente que ela fez em anos. Parabéns por finalmente usar seu diploma universitário para tirar ovos em um velho caminhão. O atirador de ovos apareceu por volta das 3 horas da manhã. Eu estava profundamente dormindo e não ouvi nada. Quem quer que tenha aparecido naquela noite, rapidamente jogou uma dúzia de ovos ou mais em todo o meu caminhão. Pelo menos não tentaram fazer mais danos, e sumiram rapidamente assim que o último ovo foi lançado. Só vi a bagunça quando estava saindo para o trabalho de manhã. Levei meu caminhão até um lava-rápido local durante o horário do almoço. Isso tirou a maior parte dos ovos. Tive que esfregar mais um pouco depois do trabalho. O ovo realmente não é bom para a pintura. Mas o caminhão é dos anos 90 e não está exatamente em perfeitas condições de qualquer maneira. Tirei fotos e registrei um boletim de ocorrência com as imagens das câmeras de segurança como evidência. Mas até agora não aconteceu nada. Não houve danos reais além da minha irritação mínima e de $15 no lava-rápido. Se a ex-cunhada fez isso, ela foi inteligente o suficiente para apenas jogar ovos e não riscar minha pintura ou furar meus pneus. Então meu seguro não estaria envolvido. Não acho que muito virá do boletim de ocorrência, já que os policiais pareciam ter desconsiderado isso como uma provável brincadeira de um adolescente. Eu entendo que eles estavam provavelmente sobrecarregados. Mas pelo menos o boletim manterá um registro caso ocorram incidentes futuros. Esperei até agora para postar porque me perguntava se algo mais aconteceria. Mas não. Logo de volta à paz e tranquilidade. Apreciaria qualquer bom conselho sobre o assunto, no entanto. Apenas por precaução, caso algo assim aconteça novamente. Atualização: perguntei por aí com algumas pessoas na rua sobre câmeras que possivelmente capturaram a pessoa que jogou ovos no meu carro. Recebi respostas que variavam de não temos câmeras, era Halloween e as pessoas fazem brincadeiras estúpidas. Deixe para lá. As poucas pessoas que foram prestativas me disseram que esperei tempo demais para perguntar, e as imagens foram automaticamente excluídas. Então, basicamente, o atirador de ovos saiu impune. Mas se foi a cunhada, imagino que ela teve que andar cerca de meio quilômetro naqueles agasalhos apenas para não ser vista pelo carro em uma câmera ou algo assim. Não me surpreenderia se ela questionasse se valeu a pena o esforço. Bem, suponham que vou apenas esperar para ver se o atirador de ovos volta no próximo ano. No entanto, distribuí fotos impressas do atirador de ovos. E até mesmo preguei algumas em postes. Então, agora as pessoas no meu bairro estão cientes pelo menos. Os inquilinos alugando 2 quartos da minha casa ficaram fora disso. E eu não os culpo. Não é problema deles. Essa é uma das histórias mais clássicas do Reddit, e as últimas atualizações trouxeram um grande plot. A atitude do OP de estar disposto a reconstruir o relacionamento com sua família não é algo que muitas pessoas estariam dispostas a fazer, porque eles certamente não merecem isso depois de tudo o que eles fizeram. Apesar de opiniões controversas, o OP afirmou estar feliz ao ver seus pais e irmão admitirem a culpa e trabalharem duro para se tornarem pessoas melhores. Vocês teriam a mesma atitude do OP? Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.